Hebreus capítulo 9, versículo 26 e versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vamos agora para o capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos agora para o texto da doutrina da palavra de Deus que confessamos no domingo de número 30, a pergunta e resposta 80, que será tema da nossa pregação nesta manhã, juntamente com os textos que nós lemos. Catecismo de Heidelberg, domingo 30, pergunta e resposta 80. Que diferença há entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? A ceia do Senhor nos testemunha que temos completo perdão de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo que Ele mesmo, uma única vez, realizou na cruz. E também que, pelo Espírito Santo, somos incorporados a Cristo, que agora, com o seu verdadeiro corpo, não está na terra, mas no céu, à direita do Pai, e lá quer ser adorado por nós. A missa, porém, ensina que Cristo deve ser sacrificado todo dia pelos sacerdotes na missa, em favor dos vivos e dos mortos, e que estes, sem a missa, não têm perdão dos pecados pelo sofrimento de Cristo.
e também que Cristo está corporalmente presente sob a forma de pão e vinho e, por isso, neles deve ser adorado. A missa, então, no fundo, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Cristo e uma idolatria abominável. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no ano de 1563 foram feitas 4 edições do Catecismo de Heidelberg. E a pergunta e resposta 80 do Catecismo de Heidelberg, na forma que nós temos agora, foi introduzida somente na última edição daquele ano. E o possível, e podemos dizer até certo motivo, era o peso da declaração sobre o que a missa do Papa é. Essa declaração iria colocar mais lenha nas fogueiras que queimavam os reformados naquele tempo da reforma do Palatinado. Essa declaração, logo no início de 1563, quando foi escrito esse nosso catecismo, iria também ser motivo para aqueles que estavam querendo um movimento ecumênico dentro da igreja reformada no Palatinado. Então nós temos a declaração que temos sobre a missa do Papa. E sobre o nome missa, nós, de fato, não sabemos a origem do nome missa. Existem muitas controvérsias sobre de onde veio esse nome. E o próprio Zacarias dos Sinos, um dos autores do nosso catecismo, no seu comentário do Catecismo de Heidelberg, ele não se importou muito em dar a origem da missa, ou do nome missa. Ele simplesmente fala aquilo que é notório. O termo missa não se encontra na Escritura. Mas o fato é, e o que nos importa entender é que no decorrer do tempo, desde que Jesus ele estabeleceu a missa e que os apóstolos a entregaram e confirmaram à igreja de Cristo, os cristãos, com o passar do tempo, eles começaram a chamar a ceia do Senhor de missa. Ceia do Senhor é o nome que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11 e 20, e não missa. O problema não está somente no nome missa, e nem na origem deste nome. O problema está no que a missa ela ensina aos cristãos. Aí se encontra o núcleo do problema. E por isso nós precisamos nos perguntar: por que a reforma, que não queria destruir a igreja, mas reformar a igreja, ela não perpetuou a prática da missa, a doutrina da missa? O que a missa ela ensina sobre a obra de Cristo é conforme a Sagrada Escritura? É conforme o Evangelho? Qual a relação entre missa e Santa Ceia? Por que não praticamos a missa em nossos cultos, mas nós enfatizamos a celebração da ceia do Senhor? Confessamos no catecismo a diferença entre a Santa Ceia e a missa. E confessamos o que a ceia ela ensina e o que a missa é. E para sermos mais enriquecidos com a doutrina consoladora do Evangelho, que nos é ensinada no catecismo e que é negada na missa do Papa, nesse momento eu chamo a atenção dos irmãos à mensagem de Deus no seguinte tema nesta manhã. A mensagem da pregação é: Jesus Cristo se ofereceu uma só vez como única oferta para a nossa salvação. Esse é o tema da nossa pregação desta manhã. Jesus Cristo se ofereceu uma só vez como única oferta para a nossa salvação. E nós veremos 2 pontos. Este é o Evangelho que a ceia do Senhor ensina. Este é o Evangelho que a missa do Papa nega. Jesus Cristo se ofereceu uma só vez como única oferta para a nossa salvação. Amados irmãos e irmãs, a diferença entre a Santa Ceia e a missa nos é apresentada na pergunta e resposta 80 do Catecismo de Heidelberg.
E são duas grandes diferenças entre a ceia e a missa que são ressaltadas nessa parte do catecismo. A primeira diferença tem a ver com o perdão de pecados pelo único sacrifício de Cristo. E a segunda diferença tem a ver com a nossa adoração a Cristo Jesus na hora da celebração da ceia. Sobre a primeira diferença, que tem a ver com o perdão de pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, nós temos as seguintes perguntas para nos ajudar a pensar. Primeira delas: o único sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão de nossos pecados? Outra: quantas vezes Jesus ele se ofereceu como sacrifício por nossos pecados? O que a Escritura nos ensina sobre o sacrifício de Cristo? Voltemos para a palavra de Deus. A Escritura nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seja necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E no versículo seguinte, no versículo 27, diz o Espírito Santo: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E vejam o que o Espírito diz também em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14 diz a palavra: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você fez uma leitura acompanhando bem o que foi lido, vocês puderam notar a repetição das expressões uma vez por todas, uma única vez, uma só vez, uma vez para sempre. É ênfase. Por que essas expressões são repetidas tantas vezes? Lembre-se do contexto da escritura de Hebreus, da carta aos Hebreus. Lembre-se que quando essa carta ela foi escrita para aqueles irmãos nossos que estavam vindo do judaísmo e estavam sofrendo muitas perseguições por causa da confissão de fé em Cristo Jesus. Eles abandonaram a velha doutrina e velha religião dos seus pais e eles passaram agora a adorar Jesus Cristo, o Salvador prometido no Antigo Testamento. E nesse tempo, enquanto os crentes hebreus estavam saindo da sua religião, e quando esta carta foi escrita, a lei cerimonial ela estava sendo praticada em Jerusalém. Ainda estava tendo o templo lá em Jerusalém, ainda havia o sumo sacerdote, ainda havia os sacrifícios, ainda havia as festas. Todo o ritual e cerimonial da antiga aliança era vigente no sentido da prática religiosa. Isso já havia acontecido depois de Jesus morrer e ressuscitar. Era isso que estava acontecendo. Era esse o contexto. Então, papai e mamãe que todos os sábados ia à sinagoga, ou nas festas do Yom Kippur, que era a festa do sacrifício, ou no Pentecostes, ou na Páscoa, eles não estavam comemorando mais essas festas, ou a festa das colheitas, eles não estavam comemorando mais essas festas, eles ficavam indo aos domingos para cultuar a Jesus. Eles abandonaram. E aí o que aconteceu? Os seus parentes que tinham se mantido no judaísmo e toda a sua vida social, porque a vida social havia sido cortada em certo sentido, porque eles não estavam tendo relações amigáveis, não por causa deles, mas por causa dos seus parentes, começou a ser prejudicada. Os irmãos, eles estavam sendo agora perseguidos por seus parentes.
Muitos deles estavam perdendo os seus patrimônios, os seus nomes estavam sendo retirados, eles estavam até mesmo sendo perseguidos, os seus pastores presos, porque eles não estavam indo mais praticar a antiga prática da aliança e do pacto que Jesus Cristo aboliu por meio do seu sacrifício na cruz e ressurreição. Os crentes assim não estavam precisando voltar ao templo de Jerusalém. Os crentes assim, vindos do judaísmo, eles não estavam praticando aqueles sacrifícios e vários tipos de sacrifícios no dia da expiação. Os crentes, eles não precisavam mais praticar aquelas várias cerimônias, não precisavam se circuncidar novamente. Por quê? Porque Cristo, como diz o Espírito, uma vez por todas, como uma única oferta, uma só vez, uma vez para sempre, se ofereceu para tirar os pecados de muitos do seu povo. Esse Jesus que eles esperavam aparecer por uma segunda vez para salvar completamente aqueles que o aguardavam. O que significava então? Por que essa ênfase que o Espírito estava dando para estimular os crentes vindos do judaísmo a manterem-se firmes na fé? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, voltar ao velho método de culto, modo de culto, seria praticar abominação diante de Deus, seria apostatar da fé, pois seria negar a perfeita obra de Jesus Cristo na morte e ressurreição dele. Não era simplesmente, eu vou para o velho culto de vovô ou de papai, eu sei que isso não vale nada. Não! Aquela declaração de ir ao culto e voltar ao velho culto era dizer: Jesus, você morreu em vão. E praticar a velha adoração judaica se tornaria assim idolatria. O que é que os crentes judeus então precisavam fazer? Os crentes interessante, qualquer coisa acontece na hora do culto, né? Até cachorro atrás de gato para atrapalhar a gravação. Mas voltamos aqui, irmãos, vamos voltar a atenção aqui. A palavra do Senhor diz na pregação, e eu pergunto em nome do Senhor: o que os crentes judeus eles precisavam fazer agora, naquele momento de perseguição? Os crentes eles precisavam manter firme a fé deles em Jesus Cristo. Os crentes eles precisavam alimentar a esperança deles na volta de Jesus Cristo. Os crentes deveriam perseverar na fé, na paz e na santificação mediante Jesus Cristo, aquele que de fato os redimiu e os santificou pelo poder do seu Espírito Santo e por seu único sacrifício na cruz. Eles deveriam assim manter a congregação, não deixar de congregar como era costume de alguns, mas entrar mediante a obra de Cristo em culto na presença de Deus, especialmente porque o dia do Senhor se aproximava. Veja capítulo 10, versículo de número 23, depois do apóstolo falar que Jesus Cristo, por sua obra, ele acabou a necessidade do culto em Jerusalém, do ministério dos sumos sacerdotes nos santos dos santos, e que os crentes agora, mediante sua obra na cruz, entram direto no santo dos santos que está nos céus, a realidade que está nos céus. O escritor aos Hebreus, ele diz no versículo 23, 10, 23 de Hebreus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, uma vida de fé verdadeira, e especialmente em tempo de perseguição por causa da fé, amor fraternal, e as boas obras são as obras que glorificam a Deus mediante a observação da lei. E no versículo 25 ele diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, porque alguns irmãos estavam já deixando de congregar. Antes façamos admoestações, exortações,
e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Assim, os crentes hebreus, eles não deveriam voltar para o velho culto dele, mas permanecer esperando Jesus, aquele que fez o único sacrifício perfeito para sempre e que aniquilou a necessidade do velho culto da antiga aliança, que era o culto das sombras e não o culto da realidade. A realidade é Cristo e a obra dele. A doutrina ensinada em Hebreus, ela está na doutrina da Santa Ceia que Jesus nos deu. O Senhor Jesus disse que o corpo e sangue dele seriam oferecidos em favor dos seus discípulos e que os discípulos deveriam observar esta ceia até a sua volta. Você encontra isso em Hebreus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 26 a versículo de número 30. E o corpo e sangue de Jesus, lá na cruz, foram oferecidos uma só vez para a remissão completa de todos os pecados dos discípulos de Jesus. Lembre-se que Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, antes de morrer, ele disse: Pai, está consumado. Ou seja, não precisava ser feito mais nada para que a ira de Deus fosse satisfeita, a justiça de Deus fosse satisfeita. Jesus, com aquele único sacrifício, ele estava dizendo: tudo, Pai, que era necessário para a salvação, mediante perdão dos sacrifícios do teu povo, eu já fiz. Está consumado. Isso é a doutrina da Santa Ceia, que está revelada na Sagrada Escritura. E por isso que, quando temos lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, o texto nos diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, ninguém morre mais de uma vez, nesse sentido que está aqui, mas morrendo uma vez, vai agora seguir o julgamento de Deus. Ele diz: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Jesus morreu uma só vez, como é comum a todos os homens normais morrerem uma só vez, com o objetivo de tirar pecado dos seus discípulos. O que vai acontecer depois disto? Ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui ele não entra na questão da ressurreição e da ascensão, porque ele já falou isso já no início da carta. Mas agora os crentes devem esperar: Jesus vem nos buscar. Até lá, o que é que nós devemos fazer? Fazer aquilo que Jesus disse: façam essa ceia em memória de mim até que eu volte. Isso é o que nós aprendemos no Evangelho, que aprendemos e que é ensinado na ceia. Agora, olhando para a missa, ouça o que o Catecismo Católico Romano ele diz sobre a missa, na sua declaração 1367. Diz o Catecismo Romano do Papa: o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, que é aquele momento da missa onde se faz a transubstanciação e a comunhão, da Eucaristia, são um único sacrifício. Este divino sacrifício que se realiza na missa é verdadeiramente propiciatório, ou seja, é expiatório, é feito para tomar o lugar daqueles por quem toma diante de Deus. Propiciação, para tornar-nos agradáveis diante de Deus. Então ele diz: é verdadeiramente propiciatório. Notem, meus irmãos, que o Catecismo Romano ainda diz que o sacrifício eucarístico, se referindo àquele momento da missa, onde é feita a oração e a transubstanciação acontece, e eles tomam,
O sacrifício da missa é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. O Catecismo Romano está dizendo que o que acontece em cada missa é a continuação daquilo que aconteceu na cruz. É a mesma coisa, não tem diferença. Para a Igreja Romana, a missa, sim, é o contínuo sacrifício de Cristo. Para a Igreja Romanista, sem a missa não há perdão de pecados, não há purificação de pecados, nem para os vivos, nem para os crentes deles que morreram. O Catecismo Romano diz assim que vivos e mortos precisam da missa como sacrifício propiciatório. É isso que eles estão dizendo. Meus irmãos, de onde vem esse ensino? Com certeza não é do Evangelho, como nós vimos em Hebreus e vemos em outras partes da Sagrada Escritura. Qual a ligação que há entre o que ensina Hebreus e a missa? Nenhuma ligação. E por isso que nós vemos a tristeza da Igreja Romana, que quando nós afirmamos o que afirmamos e o que confessamos no Catecismo de Heidelberg, eles vão usar e criar aquele velho argumento: nós não temos só a Bíblia como a nossa regra, nós também temos a tradição como a nossa regra. Mas o fato é, e permanece sendo, que essa tradição ela não tem fundamento no Evangelho de Cristo Jesus revelado na Escritura. E sabemos muito bem que tradição que não tem base no Evangelho e que é contrário ao Evangelho não é algo que nós devemos manter, mas negar. E o Catecismo de Heidelberg, assim, quando nós lemos o nosso catecismo, ele não está inventando mentiras sobre a missa. Nós acabamos de ouvir o que eles confessam no catecismo deles. Nós de fato afirmamos, com base na Bíblia, que a missa nega o Evangelho claramente. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho: eu me ofereci por você uma vez por todas, como uma única oferta, uma só vez, uma vez para sempre. E para que eu me ofereci por você? Assim, a resposta é: para tirar os pecados seus, para tirar os pecados dos meus eleitos, porque é de muitos. Jesus, ele afirma para nós no Evangelho que nós lemos em Hebreus: eu me ofereci por você como única oferta para aperfeiçoar para sempre você que está sendo santificado pelo meu Espírito e por minha palavra. Esse é o Evangelho, a nós proclamado, a nós ensinado, e que nos é sinalizado e garantido na ceia do Senhor, mas que é negado na missa do Papa. Assim, tanto nós quanto os nossos irmãos vindos do judaísmo, eles poderiam ir e não deixar de congregar, eles poderiam sentar à mesa de modo humilde para tomar a ceia do Senhor, na certeza de que temos o perdão de todos os nossos pecados, pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, uma única vez, realizou na cruz. É por isso que essa declaração que eu estou dando a vocês, ela é literalmente o que está em nossa forma de Santa Ceia. Combate a doutrina falsa da missa.
A doutrina romana, ela ensina que Cristo deve ser adorado no sacrifício da missa. Aqui nós temos a última diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. Essa diferença tem a ver com a nossa adoração a Cristo durante a celebração da ceia. Porque quando a ceia está sendo ministrada, nós estamos adorando a Cristo, seja aqueles crentes em comunhão com Ele que estão participando do vinho e do pão, como também as nossas crianças e os jovens que ainda não fizeram profissão de fé e estão olhando os seus pais e os outros irmãos a participarem da ceia. Nós naquele momento não estamos, a gente está direcionando o nosso coração a Jesus Cristo e adorando Jesus Cristo. O Catecismo Romano, quanto à adoração a Cristo no momento da ceia, ele diz o seguinte: o culto da Eucaristia, na liturgia da missa, no culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo, detalhe, sob e debaixo as espécies, os elementos do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos ou inclinando-se profundamente em sinal de adoração do Senhor. É isso que eles dizem. O Catecismo Romano prossegue dizendo: a Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, expondo-as aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-as em procissão. Às vezes quando nós vemos uma procissão na rua e o hostiário, uma cruz às vezes que tem uma tampa de uma aparência de um vidro à frente e um bocado de hóstia dentro, ela é levada em procissão ou dentro da missa, e o padre ou o bispo que esteja ministrando a missa, o culto eucarístico, ele levanta aquele hostiário e ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está considerando e levando todos aqueles que estão vendo aquilo a olhar para a hóstia e se dobrar a hóstia como a hóstia fosse o próprio Cristo, e adorar a hóstia como se estivesse adorando o próprio Cristo. Se você nunca participou da missa, veja as diversas redes de TVs que transmitem as missas na TV que tem. Se você tem curiosidade, você não vai ganhar nada se assistir, mas se você tem curiosidade, assista. Isso é a doutrina romana. A missa assim ensina a adoração e respeito, veneração a pão e a vinho, porque eles entendem que aquele pão e aquele vinho são transformados em corpo e sangue de Jesus. Sendo assim, para eles, Jesus Cristo ele é adorado na hóstia e no vinho oferecidos na missa do Papa. E esse ensino, meus irmãos, é o claro ensino da Igreja de Roma, como nós vemos em seus catecismos. Agora notem o que o catecismo de Heidelberg ele diz, e o que ele diz não inventou, não está maculando a doutrina da Igreja Romana. O nosso catecismo ele diz, partindo do que a Igreja Romana ensina, que a missa ensina, em segundo lugar, que Cristo está corporalmente presente na forma de pão e vinho, e por isso neles devem ser adorados. Você encontra isso na resposta 80, já no finalzinho dela, e também que Cristo está corporalmente presente sobre a forma de pão e vinho, e por isso neles devem ser adorados. Que mandamento a missa está quebrando? Será que a missa não está quebrando o segundo mandamento da lei de Deus? Está. Quebra. A missa, sim, por estar dando forma física a Deus e adorando
e a gente vai chegar nisso, conforme eles dizem, o corpo e o sangue de Jesus ali, no momento da ministração, a missa é uma idolatria muito requintada, porque ela ensina a adorar Jesus. Você não chega para nenhum católico romano e diga que vocês não estão ensinando a adorar Jesus. Nós vamos dizer, sim, nós ensinamos a adorar Jesus. Então é muito requintada. Mas a missa não leva os crentes que a praticam, eu falo crente em termo geral, a adorarem a pessoa de Jesus na sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? Nós somos chamados a adorar a Jesus Cristo como um todo, o que Ele é. E o que Jesus Cristo é? Jesus Cristo, Ele é Deus, e Jesus Cristo, Ele é o quê? Homem. As duas naturezas, não duas pessoas, duas naturezas. Jesus é Deus, 100% Deus, e Ele é 100% homem. Assim nós devemos adorar Jesus, não dividindo as naturezas de Jesus, mas adorando-o como um todo. Nós não somos chamados a adorar a natureza humana de Jesus, separada da natureza divina de Jesus. Se nós adoramos a natureza humana, separada da natureza divina, nós estamos dando um valor divino à natureza humana dele. E quando nós adoramos a natureza humana de Jesus somente, nós estamos adorando criatura. Nós ouvimos no culto de Natal que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isso significa o quê? Que Jesus, ele sempre existiu. Nós aprendemos da palavra de Deus que o Verbo se fez carne. Nós aprendemos da palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a preexistência de Jesus é real porque Jesus é Deus. Então ele nunca foi criado como Deus, nunca foi criado, mas a natureza humana de Jesus foi criada, da carne e do sangue da Virgem Maria. Então quando, em certo sentido, quando você, na hora, e segundo a doutrina romana, está se dobrando, se ajoelhando diante da hóstia e do vinho, você está seguindo a doutrina deles, adorando a criação, porque você está adorando a natureza humana de Jesus. Desta forma, e é por isso que nós confessamos que a missa é uma idolatria abominável, porque está levando aqueles que a praticam a adorar a criatura e não o verdadeiro Cristo, que é Deus e homem e que deve ser adorado nessa plenitude dele. Nossa adoração, ela se dirige ao Senhor Jesus Cristo pleno. Nossa adoração no culto, quando você está aqui no culto, quando você está na ceia, ela se dirige ao Jesus que está nos céus, e não a sua natureza humana que supostamente está em pedaços de pão e cálices espalhados no mundo inteiro. Imagine que coisa até irracional é isso. Como o corpo de Jesus ele está espalhado no mundo inteiro. Não adoramos Jesus separados em suas naturezas, porque as naturezas de Jesus são indivisíveis, elas não podem ser separadas, nem a sua morte separou a sua natureza. Nós adoramos o Cristo na terra, nós tomamos a ceia do Senhor em uma mesa que está na terra,
mas nós nos dirigimos a este Senhor que espiritualmente nos alimenta do céu e que fisicamente está no céu, sentado à direita de Deus. É de lá que ele vem. É do céu que nós aguardamos Jesus, como os crentes hebreus eles foram exortados a aguardar. Ele disse, o escritor, no versículo de número 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, ou seja, pelo fato dele já ter oferecido o sacrifício na cruz, ele não está vindo mais para ser sacrifício em favor do seu povo, mas ele está vindo uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É lá nesse mesmo lugar onde Jesus está e onde nós o aguardamos, que nós adoramos Ele na hora da ceia. O Catecismo deixa isso muito claro. Ele ensina conforme a Escritura. A ceia do Senhor nos testemunha também que pelo Espírito Santo somos incorporados a Cristo, que agora com seu verdadeiro corpo não está na terra, mas no céu, à direita do Pai, e lá quer ser adorado por nós. Isso é o ensino dos apóstolos. As visões que João teve, por exemplo, em Apocalipse, Jesus no céu sendo adorado pelos crentes da terra. Concluindo, irmãos, claramente nós temos o ensino do Evangelho na ceia do Senhor e negado pela missa do Papa. E eu acredito que todos nós aqui temos parentes que fazem parte da igreja papista, ou amigos que fazem parte da igreja papista. Eu não gosto e eu acho que os crentes não devem dar o nome católica à igreja do Papa. Católica é a igreja de Cristo, e se vai usar o termo católica para a igreja do Papa, coloque mais um adjetivo dizendo católica romana. Isso é bom, isso distingue. Nós temos pessoas com quem nós nos relacionamos que praticam a doutrina romanista, papista, católica romana. E o que nós devemos fazer por elas? Nós primeiro devemos orar por elas. Nós precisamos, em amor também, dentro das nossas oportunidades, para o bem da salvação deles, ajudá-los a verem o que a missa é de fato e como a missa está negando o Evangelho de Jesus de modo muito claro. Peguem esses textos que você acaba de ouvir, trate com eles, ore para que o Espírito Santo os converta e os convença assim da verdade. Porque a missa é tão distante do Evangelho como é distante o Oriente do Ocidente. A missa ela é tão diferente da ceia do Senhor quanto é a luz diferente das trevas e trevas diferente de luz. A adoração a Deus e a adoração à criatura é diferente. Tão diferente entre a verdade e a mentira. É tão diferente entre o céu como há diferença entre o céu e o inferno. Não é coisa leve, é muito pesada. A missa não tem nenhuma mensagem de consolo para aqueles que dela participam. O Evangelho é consolo, é boa nova a palavra. A palavra Evangelho era usada para dar uma boa notícia de uma guerra vencida por um general. Quando aqueles mensageiros chegavam no reino de lá da frente de batalha e dizia: foi vencida a guerra. O termo usado para isso era Evangelho, boa nova.
E qual boa nova existe na missa? É a boa nova que você tem que, olhe, talvez você teve seus pecados perdoados. Olha, talvez. Então por isso você precisa cada vez mais participar do sacrifício de Jesus, que é a continuação. Então você tem que vir a toda a missa, você tem que tomar a Eucaristia toda vez, você tem que confessar os seus pecados. Olha, não somente para você, mas para a vovó, para papai, que morreram, para tio, que morreu, seu amigo que morreu. Que consolo você confiar nisto. Uma vez, Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, ele, entrevistado, já velho antes de sua morte, mais ou menos 2 anos antes de sua morte, a repórter perguntou a ele: Dom Helder, o senhor tem certeza que vai para o céu? Veja só, um arcebispo. Ele disse: não, nós veremos lá. Que é isso? É ou não é suficiente o sacrifício de Jesus? Foi único ou não foi único? Foi para nos aperfeiçoar para sempre ou não foi? Quem crê na doutrina da missa sempre precisa de missa na vida e na morte. Quem crê nela, crê que não podem ser salvos nem aqui e nem na vida após a morte. Então que consolo tem quem confia na idolatria abominável da missa? Não há evangelho de consolo. Mas quem, pela graça de Deus, confessa o Evangelho com verdadeira fé, pode ter consolo, paz, toda vez que participa da ceia do Senhor. Pois a Santa Ceia é o testemunho aos crentes que, por causa de um só sacrifício oferecido uma só vez por nós, esse sacrifício que é Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados e temos a justiça eterna diante de Deus. Imagine, quando você está se aproximando da ceia, Jesus não está dizendo a você: olha, talvez eu perdoei os seus pecados. Mas Jesus está dizendo a você: lembre-se de todos os seus pecados. Lembre-se até mesmo do seu pecado original, que é a fonte de todos os pecados que você pratica em sua vida. Lembre-se daqueles pecados antigos que você fez e que ainda martelam em sua cabeça, que você confessou e que você abandonou. Lembre-se, e parece até uma coisa esquisita, mas é a verdade. Lembre-se que até os seus pecados que você ainda irá praticar, eu me ofereci por eles também, e eles já são perdoados. Isso é escandaloso, não é? É, mas escandaloso para aqueles a quem não entendem o Evangelho da graça de Deus. Todos os pecados, não são só os pecados antes da fé, mas todos após a fé. Será que isso não vai me dizer que agora eu posso pecar à vontade, porque eu já sei que todos os meus pecados são perdoados? Um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa que compreende a pregação do Evangelho que está sendo exposta a nós pela pregação da palavra e na ceia, eles não irão pensar assim. Eles vão dizer: Senhor, graça te damos, porque que sacrifício eficaz, que sacrifício poderoso, que graça tão poderosa. Ele vai entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não como motivo para ele viver em pecado, mas sim como motivo de gratidão para ele abominar e reprovar os pecados que fizeram Jesus morrer na cruz por ele. Por isso que quando nós chegamos à ceia, nós não chegamos com um talvez, mas nós chegamos com fé
com certeza, com confiança: Jesus se ofereceu para mim uma só vez, como este pão e este vinho está sendo oferecido a mim. E eu tenho certeza, pela graça de Deus, que todos os meus pecados foram perdoados. Toda vez que eu me chego à ceia do Senhor, e quando você se chega à ceia do Senhor, você não olha para os seus pecados, você olha para Jesus, que por uma só vez e com um único sacrifício se ofereceu por todos os seus pecados. E aí você, com humildade e gratidão e fé, direciona o seu coração para Jesus e recebe o pão e o vinho, que são sinais e selos dessa obra de Jesus. E espiritualmente Jesus lhe alimenta com o seu corpo e seu sangue que está nos céus, com as consequências disso. E assim você pode ter certeza que cada vez mais você está ligado a Jesus, cada vez mais você está fazendo parte dele, do corpo dele, carne da sua carne, sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos. Cada vez mais você está unido pelo Espírito com os seus irmãos que são parte desse corpo. Cada vez mais você sabe que por estes e por você, Jesus se ofereceu uma só vez, e de uma vez por todas. Não é à toa que quando nós estamos recebendo a ceia do Senhor, o ministro da palavra, lendo a forma da Santa Ceia, diz: para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso sacerdote e advogado, que está à direita do Pai. E antes de tomarmos a ceia do Senhor, preste atenção, você que ouve a forma da Santa Ceia. Nós teremos a ceia no primeiro domingo agora de janeiro. Esse sermão lhe prepara para isso. Preste atenção que antes da ceia ser dada, e nós, aqueles que vão tomar a ceia, tomarem a ceia, a forma da Santa Ceia diz o seguinte: creiamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua memória. Jesus Cristo, meus irmãos, ele se ofereceu uma só vez como única oferta para a nossa salvação. Este é o Evangelho que a ceia do Senhor nos ensina e que a missa do Papa nega. Amém. Oremos ao Senhor.